Então, gente, vamos para a nossa última aula de hoje, né, da quarta-feira, que é a aula de religião. E para a gente fazer essa atividade, nós iremos ler o livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 até o 36, que é a parte que fala sobre quando Jesus caminhou sobre as águas. Então, vamos ler logo e depois nós vamos para as atividades. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se a Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficaram sãos. Então, gente, como vocês viram aí, Jesus estava conversando com a multidão e enquanto ele se despedia, ele pediu aos discípulos que fossem para o barco. E quando ele se despedisse, ele ia com eles. Só que Jesus se despediu da multidão, ficou orando lá no monte. E como o vento estava contrário, o vento foi levando o barco. Quando Jesus percebeu, o barco já estava longe. Então ele começou a andar sobre as águas. E quando os discípulos viram aquela pessoa andando em cima da água, pensaram que fosse um fantasma, porque não é comum a gente ver uma pessoa andando em cima da água, né? E Jesus disse que não, que era ele. E Pedro perguntou a Jesus se ele podia também andar sobre as águas. E Jesus chamou. Pedro começou a andar sobre a água, só que quando o vento começou a bater mais forte, ele ficou com medo e começou a afundar. E Jesus disse: homem de pouca fé. Então, ele disse que a fé dele era pouca, porque ele não estava conseguindo andar sobre a água como Jesus. Então ele afundou porque ele estava com medo e Jesus disse que a fé dele foi pouca. Então todos, quando viram aquilo, reconheceram que Jesus realmente era o Filho de Deus, porque ele era capaz de andar sobre as águas. E todas aquelas pessoas daquele lugar, quando viram-no, alguns tocaram suas roupas e só em tocar a roupa de Jesus, eles se curaram de suas doenças. Então agora vocês irão pegar a apostila de vocês, né, para a gente responder. A pergunta número 1. Qual o assunto do texto lido? Então o assunto, vocês já sabem, né? Número 2. Que discípulo quis andar sobre as águas? Qual foi o discípulo que quis andar com Jesus sobre as águas? Questão 3. Por que Jesus não foi no barco com os discípulos? Questão 4.
Porque Pedro não conseguiu andar como Jesus sobre as águas. Questão 5. Escreva 4 frases sobre Jesus. E a questão 6, vocês vão ilustrar a história. Vocês vão desenhar a história, certo? Lembrando, gente, que essa questão 5 aí, sobre as frases, façam frases a nível de 5º ano, certo? Não vão fazer frases tipo... Jesus é bonito, ou Jesus... Então, vocês têm que fazer frases a nível de 5º ano. Vou dar um exemplo. Então, Jesus é o nosso Salvador. É uma frase, certo? Então, vocês vão criando aí frases sobre Jesus. Então, a nossa aula foi essa. Nossa última aula. E a gente volta amanhã com mais um dia de aula, se Deus quiser. Então, desejo a todos um ótimo dia. Fiquem com Deus e até amanhã.